Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para nós abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Estamos muito alegres, né? Alegria é coisa boa para o cristão. Depois de estarmos observando esses hinos do regresso, da volta de Jesus, né? Mas acredito que todos estão bem informados por estes hinos, né? Pela palavra, daquilo que nós estamos aguardando, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós deixamos tudo e viemos à casa do Senhor. Alegria no coração, né? Filipenses capítulo 3. Verso 10 até o 14. Já é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que conhecemos muito, né? Mas a palavra de Deus sempre é nova, né? Sempre é bem-vindo a todo momento, a toda hora, a misericórdia do Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui tão bem preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, se tem uma pessoa que tinha uma santa paixão pela igreja e pelo ensinamento para a própria igreja, era o apóstolo Paulo, né? Homem que sofria as dores. Paulo, ele sentia da alma ao ensino aos crentes da igreja. Paulo chegou a dizer que ele queria ver todos formados em Cristo. E assim Jesus também fazia. Jesus ensinava muito. Todo o ministério de Jesus era ensinamento, né? É o que a igreja também se aplica na nossa atualidade, é ensinar o povo. Nós estávamos observando um pouco da explanação de Lucas 15. Quantas pessoas ele regride, volta atrás. Sabe, irmãos, há muitos cristãos que estão na igreja, filhos de Deus, que ainda não obtiveram uma formação de Cristo. Porque eu não posso fundamentar minha fé na pessoa do pastor José Pessoa. O meu fundamento é Cristo. Eu tenho que observar que
não foi aquela pessoa que me fez o mal, que morreu por mim, mas foi aquele que morreu por mim, fazendo-me o bem para adquirir a salvação, Jesus Cristo, né? E é o que muitas vezes entra no coração da gente, na alma, tristeza. A tristeza, ela provoca isto. Quantos que aqui já não passaram por lutas de tristeza? Todos nós, né, irmãos? Todos nós já passamos por tristeza. Talvez até hoje, no culto, tem alguém triste, né? Mas há uma esperança. Há uma esperança muito grande. Uma promessa de Deus para nós. Paulo, ele ensina que nós devemos lutar pela fé. É pela fé e não por vistas. Então, amados, eu me recordo quando sepultaram Jesus e as mulheres na manhã de domingo, pela manhã, quando elas chegaram lá, elas estavam abatidas, tristes. Algo lhe afligia o coração, porque foi um ministério maravilhoso que Jesus realizou junto com seus discípulos. Alegria da cura, da libertação, da promessa de vida eterna. E de repente, elas olhavam e viam ele dependurado numa cruz. E no dia seguinte, elas já percebiam que ele estava num túmulo. Era muita tristeza, né, irmãos? Imagina, talvez você e eu temos passado por alguma tristeza, mas não descobrimos ainda o ato de que há uma esperança muito próxima, como aconteceu para aquelas mulheres, para Paulo, para Pedro, João, André e os demais, que viram o seu mestre sendo sepultado, a ponto de quando elas chegaram ali pela manhã, elas não estavam nem sequer sabendo que ele já tinha ressuscitado. E elas disseram: olha, Senhor, se o Senhor levou o corpo dele, mostra onde está que eu vou buscar, né? Eles não estavam nem sabendo que era o próprio Jesus que estava ressurreto. Alegria, irmãos, daquele momento tomou conta quando Jesus disse Maria. Ela reconheceu a voz do seu Senhor. Como é bom, irmãos, nós estar reconhecendo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e aprendendo os ensinos dele, aprendendo os ensinos daquele que ele delegou, como Paulo, Pedro, João, e hoje também aos pastores, as pastoras, os missionários, os obreiros que pregam a palavra de Deus. Começar, irmãos, a sentir a responsabilidade e saber que estes hinos que nós cantamos aí é uma veracidade da palavra de Deus, que Jesus vai voltar. E como está o coração da igreja? Quando eu digo igreja, é você e eu. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha esse dever, esta alegria de participar aos irmãos a corrida celestial, porque não estamos aqui, irmãos, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperar em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque aqui, irmão, tudo passa, tudo fica, a boa casa, o bom carro, o bom emprego, a conta alta no banco, mas nós sabemos que uma coisa que não passa, é aquilo que esperamos, porque ela vai se cumprir em nós. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E ele prometeu a voltar a buscar a sua igreja. Então Paulo, ele está aqui alegre, após a ressurreição
de Jesus Cristo, irmãos. Quando Jesus Cristo levou os seus discípulos até o Monte Calvário, eles ainda estavam um tanto tristes, mas a alegria já tinha chegado ao coração deles, porque eles haviam passado mais 40 dias com Jesus. Mas quando ele chegou ali, aqueles anjos alertaram os discípulos, dizendo: varões de Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi assunto ao céu, um dia há de voltar. Irmão, vocês sabem que eles não voltaram mais com dúvida nenhuma. Quando voltaram, já foram direto ao cenáculo. Ali se reuniram para adorar, exaltar o nome do Senhor. A alegria perdurou no coração deles, né? A alegria, a esperança, a certeza de que Jesus realmente ressuscitou, subiu ao Pai e prometeu: voltarei e levarei vós para mim mesmo. É por isso que a alegria deve permanecer em nossos corações. Por essa razão, irmãos, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, Satanás, porque quando a pessoa volta atrás, abandona Jesus, tem algo de errado, não com aquela pessoa, mas o inimigo das nossas almas. E a pessoa deu lugar para ele. Cuidado, irmãos. Vamos ter muito cuidado. Paulo, ele diz aqui, olha: não que eu tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Ninguém é perfeito, nós estamos sujeitos. Mas prossigo para alcançar. Prosseguir para alcançar, irmãos, é algo que eu e você descobrimos. Prosseguir é não olhar mais para trás. Jesus disse: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino do céu, né? Então não pode olhar para trás. Nós temos um exemplo de pessoas que olharam para trás, talvez pensando em algo mundano, algo efêmero, e ficou convertido a este mundo. Mas nós estamos aqui para aprender com Paulo nesta noite, com Jesus Cristo, porque ele realmente tem nos ensinado que para nós alcançar o prêmio, para nós alcançar e terminar a corrida celestial, é preciso nós prosseguir, abandonar o estado mundano, que muitas vezes o inimigo, nós vemos lá em 13 de Mateus, quando Jesus faz a explicação do joio e do trigo, ele disse: olha, o joio foi o inimigo que semeou, mas o trigo foi o filho do homem. Quem é esse inimigo, irmãos? Satanás. Satanás, ele não quer que eu e você prossiga. Ele coloca obstáculos, ele coloca dificuldade. Mas uma coisa é, se você tem encontrado tristeza em todas as áreas da sua vida, mas você tem uma esperança, porque você está prosseguindo em conhecer o Senhor, você está prosseguindo para alcançar o prêmio, porque você sabe, irmãos, que nesta cidade da destruição aqui no mundo, vai ficar muito gemido, muita tristeza, muita dor. Nós vemos aqui lá em Mateus, né? Como eu disse agora, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 13, uma coisa que eu estava meditando, irmãos, há muitos cristãos que passam desapercebido, muitas vezes lê a palavra do Senhor, mas ele não chega ao conhecimento, a sentir a responsabilidade. Jesus, ele disse, olha, então, 13 de Mateus capítulo 13, verso 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, né? Irmãos amados,
o justo. Mas ele disse no verso 42, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Quem é? Aqueles que deixaram de prosseguir, aqueles que deixaram de observar a palavra de Deus. Se tem alguém que nesta noite tem pensado dessa forma, como o filho pródigo, não, você é filho do rei, você tem tudo nas mãos para usufruir da bondade e da misericórdia de Deus. Porque, irmãos, analisa bem, em nossos dias, o que estamos vivendo, e não é brincadeira, irmãos. A vida de cristão não é um brinquedo, não é algo de religião, aonde você vem cumprir uma obrigação. Não, você vem liberalmente e alegremente adorar aquele que deu a vida por você. E um dia ele vai, colocar na peneira, porque diz a palavra de Deus, nas parábolas de Jesus, que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar, que colhe toda espécie de peixe. Mas os bons, ele colhe para o cesto, mas os ruins, lança fora. E como eu e você estamos esperando a volta de Jesus, faz-se necessário nós estarmos no lugar do trigo, no lugar do peixe bom, sempre alimentado com a palavra boa, com a palavra de vida e vida eterna. Jesus, irmãos, ele disse, olha, quando alguém questionou ele, vamos arrancá-lo o joio? Jesus disse, não, deixa crescer ambos juntos. Nós não temos o direito de expulsar ninguém da igreja, mas temos o direito de ensinar, de mostrar a veracidade da palavra de Deus e a justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Faz-se necessário que nós descobrimos que a justiça de Deus é que vai cobrar de nós a nossa injustiça pela nossa infidelidade de não obedecer à verdade da palavra. E um dia Ele vai tomar conta disto. E Ele vai ter lá aqueles que vão ser riscados do livro da vida. Mas aqueles que estão sempre prosseguindo, sempre saindo do estado do mundo profano e avançando para o conhecimento da graça de Deus. Conhecimento da graça de Deus. Está realmente prosseguindo para um prêmio muito grande. Esquecendo, irmãos, das coisas que para trás ficam. Não vale a pena, irmãos. A nossa vida aqui, nós temos encontrado na Bíblia, que aqui a nossa duração de tempo é 70 anos, quanto muito 80, né? Isso sempre eu falo. É isso que o cristão deve observar. Tem gente, irmão, que procura todos os dias uma corrida desenfreada, a busca da felicidade efêmera, passageira, né? E muitas vezes se esquece de que a nossa vida aqui é igual um vapor. Você sabe o que é um vapor, né? Aparece por um pouco de tempo e desaparece. Mas a nossa alma, ela anseia pelo Senhor. O nosso espírito, ele reconhece. Mas muitas vezes a carne fala mais alto. A carne vence, porque há uma demanda, há uma briga, né? E a carne vence. Mas enquanto respiramos, ainda há oportunidade para morrer a carne e viver o espírito, né? Por quê, irmãos? Porque a nossa vida não está pautada nos bens desta terra, mas a nossa vida está pautada na esperança, nas promessas de Jesus. Ele prometeu, e por isso nós temos que abrir a nossa mente para as promessas de vida eterna. Porque nós vamos, irmãos,
ou para o castigo eterno, ou para a vida eterna. Não existe outra alternativa. Ou talvez alguém pense que Deus não será injusto de mandar pessoas para o castigo. Não, ele não é injusto. É nós que causamos a injustiça por aquilo que ele realizou na cruz do Calvário, mostrando o preço pelo qual ele pagou por nós. Quando Satanás, irmãos, sequestrou o homem e a mulher do jardim do Éden, Deus providenciou o resgate. E esse resgate chegou. Porque lá em Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher nasceria um varão para esmagar a cabeça da serpente. Mas diz a palavra também que ele seria ferido do calcanhar. E há 2000 anos atrás, quando feriram, maltrataram, cuspiram em Jesus, foi por minha causa e por tua causa. Reconheça isto, reconhecemos, para que a nossa vida, irmão, esteja pautada na obediência da palavra, e não muitas vezes lendo a palavra e retrocedendo e fazendo diferente do que a palavra manda, né? Isso é muito ruim para nós. Por isso que a igreja, irmãos, ela está reunida para aprender os ensinos da palavra. Tudo que passamos aqui não é coisa da cabeça do pastor, do missionário, desse ou daquele. Não, é coisa da Escritura Sagrada, porque é a carta que veio do céu para nos proteger, né? Para dar o escape para nós, o escape de não irmos para o tormento, para a tristeza, para o gemido, para o ranger de dente, mas nos dá a demonstração do céu, da corrida celestial, aonde, prosseguindo eu e você, para alcançar este prêmio, um dia estaremos face a face, conhecendo aquele que morreu por mim e por você. Mas o inimigo não quer isso, né? Ele não quer. Vocês estão percebendo, irmãos? Nós, muitas vezes, passamos apercebidos. E muitas vezes, irmãos, por sermos apercebidos, somos inadvertidamente levados a lugares aonde existe a falsa doutrina, né? Mas a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é completa. Por isso, não deixe de ler, observar a palavra do Senhor. Lendo a Bíblia, você obtém o conhecimento do seu destino, da sua corrida, do seu prêmio, da sua herança, daquilo que Deus nos prometeu. E hoje você e eu temos na mão a maior riqueza. Há pessoas que dizem, olha, os crentes, coitados, é todas as quarta-feiras, todos os sábados, domingos, lá dentro daquela igreja, mas eles não sabem a maior riqueza onde está. A maior riqueza está em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer as trilhas, aonde nos leva ao peso da glória de Deus, irmãos. Porque lá no passado, Abraão, Isaac e Jacó e os demais obtiveram o peso da glória de Deus na vida deles. E hoje também nós temos, no tempo da salvação, da graça, da manifestação do Filho de Deus, nós também temos essa esperança. Tal qual foi o nosso patriarca, está a igreja hoje caminhando rumo não mais a Canaã material, não mais a Jerusalém material, mas a Jerusalém celestial, a Canaã celestial, aonde eu e você, se prosseguirmos caminhando e andando e dando valor no resgate e no preço que foi pago pela nossa vida, através de Jesus Cristo, nós temos esta corrida e o prêmio garantido nas nossas mãos. Por isso, irmãos, avançando, é sermos agilizar a nossa vida. Muita gente avança, muitas vezes, para bons negócios, né? Para conhecer países,
para estudar em boas escolas, é avanço tecnológico, né? Tantas coisas, mas esquece de avançar a conhecer o caminho para o céu. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos aqui, irmão, porque descobrimos isso. Não jogue para trás isso. Não jogue de lado, mas prossiga para alcançar o prêmio da soberania da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós alcançamos esse dia final. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Que a igreja de Jesus, irmãos, ela nunca recua. Porque o escritor de Hebreus nos fala que se nós recuar, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Vamos prosseguir para alcançar. E por isso que Paulo diz assim, olha, para conhecer o quê? A virtude da ressurreição. Jesus ressuscitou, irmãos. Talvez Jesus não volte hoje, mas algum de nós pode partir durante esse mês ou durante este ano. E há uma esperança também para os que morrem nessa matéria. Porque primeiramente, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que estiver vivo, serão o quê? Transformados a encontrar com eles nos ares. Estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, isso é uma coisa profunda, irmão. Nenhuma religião mostra isso. Nenhuma, irmão. E não existe outra fonte. Quantas religiões por aí? Mas nenhuma mostra, irmãos, a vida eterna em Cristo. Por isso que Jesus disse àquela mulher samaritana: se você beber desta água, mulher, você vai tornar a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. As religiões, irmãos, elas chegam a determinado lugar, mas chegam lá, estão diante do juízo final, e o juízo final está nas mãos de Deus. Jesus é o advogado. Não foi outra pessoa que morreu. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi ninguém outro que morreu. Mas foi Jesus Cristo que morreu por nós. E há muita gente, irmão, mergulhado nas religiões, aonde não leva nada a encontrar com Jesus, porque Jesus não ordenou isto. A Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia mostra que Jesus ordenou o cristianismo verdadeiro, que é Cristo vivo na vida de cada um que crê naquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? Que Deus, segundo a sua grande misericórdia, nos abençoe. E que a igreja de Jesus, irmãos, não esteja apenas pensando assim: olha, eu vou lá cumprir com minha obrigação. Terminou o culto, já estou livre, já estou livre. Não, não, não. Irmão, saia daqui nesta noite com este mesmo culto, até na sua casa. Quando for dormir, esteja no mesmo culto, adorando ao Senhor. Não é apenas, irmãos, como religioso. Como um certo amigo meu disse uma vez, lá na usina, ele disse assim: olha, eu já fui de manhã na missa, já fiz minha obrigação, e quando cheguei, acendi lá a churrasqueira, já tinha não sei quantas caixas de cerveja, e foi à tarde, o dia e a tarde, até a noite, bebendo e churrasqueando. Mas ele disse que já tinha feito, né? Sei que ele disse que depois não sabe nem que hora foi dormir, de tão bêbado. Mas de manhã ele já tinha feito a obrigação dele. A igreja não é assim, irmãos. A igreja tem a responsabilidade de adorar o Senhor de alegria, com alegria, né? Com certeza, irmão. A nossa alma não é a matéria, é a alma que está sedenta pela palavra de Deus. Amém? Que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que não só fique nesta palavra do pregador, mas que o Senhor Deus possa estar realizando no seu coração, irmão, uma esperança muito grande. E não precisa, irmãos, nem um pastor,
ou um crente falar para vocês que vocês todos são crentes abençoados. Mas até mesmo as pessoas à nossa volta que não vêm na igreja, eles percebem que os dias estão chegando. Eu não estou lembrado se eu já falei para os irmãos aqui, mas lá na quadrangular, quando eu preguei, eu falei para os irmãos, e aonde eu vou, eu sempre tenho falado a respeito da volta de Jesus. E eu estava falando lá na pregação que eu fiz na igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, a volta de Jesus está tão próxima como você nunca imaginaria. É só você... Talvez alguém, irmão, usa a internet, a televisão, para fins profanos e desvantajosos. Mas quando você ouve notícias, e ouve a palavra, e observa a igreja, Israel e as nações, você chega a um dominador de que Jesus está voltando. Certo? Não se preocupe, irmãos, com as coisas deste mundo. Se preocupe com a tua alma, porque nada vai passar. Eu estava falando há poucos dias para umas pessoas aqui na igreja, onde foi, que o ano que vem, Israel, ele completa 70 anos de regresso à terra dos pais. E vocês observam lá que Jesus disse, olha, o escritor de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Desde quando Jesus nasceu, morreu na cruz, até agora, irmãos, é os últimos dias. E a geração que Jesus disse que não passaria é de 70 anos. E a Bíblia mostra isso em vários pontos da Bíblia. A nossa duração na geração é 70 anos. Estamos vivendo, irmão, numa expectativa muito grande. Não só a igreja, como as nações, pelos acontecimentos. E o maior sinal que eu tenho falado para os irmãos, o maior sinal que o mundo já obteve, foi o regresso de Israel para a terra dos pais. E agora o mundo se prepara para uma festividade muito grande, porque eles completam 70 anos, aonde se cumpriu um dia a profecia de Isaías. Poder-se-á nascer uma nação num dia? Sião deu à luz. Portanto, irmão, a igreja tem que viver no amor de Cristo, né? Orando, buscando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Porque eu e você estamos nos aproximando do dia final. Não sabemos quando. Jesus não disse, Jesus falou que nem ele, nem os anjos, ninguém sabe o dia nem a hora. O dia nem a hora ninguém sabe. Mas os sinais mostram que a época se aproxima, né? Ninguém sabe quando e nem qual momento. Mas a igreja tem que estar se preparando para isto. Aonde você estiver, lá no tanque lavando roupa, cozinhando, dirigindo um caminhão, um carro, na escola, no trabalho, esteja pensando nas grandezas do Deus que nos deu a vida eterna em Cristo e nos resgatou com seu sangue. Amém? Vamos orar? Vamos orar e o irmão Zé diz que depois a Vilma vai cantar um hino, né? Para recolher as ofertas. E a igreja precisa muito
que nós ofertamos, contribuímos, dizimamos, né? Sem os dízimos, sem as ofertas, nós não fazemos nada, né, irmão? Como é que nós vamos levantar e conservar, né? Por isso nós vamos contribuir nessa noite com alegria também, que também faz parte do culto, né? Faz parte do culto. E quem contribui com alegria também vai receber do Senhor as bênçãos, porque você está falando e fazendo coisa séria, né? Amado Deus e querido Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite. Somos gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos mostrado, Pai. Tem nos revelado coisas profundas da Tua palavra. Cada um dos Teus filhos, Pai, que vieram aqui, adentraram nesta noite, eles têm observado a Tua palavra, Pai. Têm lido a Tua palavra e têm visto a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles. Há momentos de tristeza, há momentos de angústia, há momentos de, ó Deus, tribulações, mas há uma esperança, há uma alegria, há uma razão para estarmos alegres, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Por isso, Pai, conserva a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, ó Deus, falar o coração de cada um de nós, não só no culto, mas na nossa casa, no trabalho, na rua, aonde estivermos, Pai, o Senhor esteja falando conosco, para que nunca, Pai, deixamos de prosseguir, avançar, ó Deus, para alcançar o prêmio que Jesus nos preparou, nos mostrou e fez com que a sua carne foi moída, para que obtivéssemos, ó Pai, a certeza da salvação, por aqueles ferimentos, por aquilo que Ele sofreu por nós, Pai. Desprezou, ó Deus, toda a sua glória, por um momento, mas retornou para a glória, e aguarda a sua igreja. Desprezou, Pai, porque Ele entrou na matéria, recebeu, ó Pai, um corpo humano, mas Ele, no momento em que voltou para a glória, ó Senhor, aí o Senhor está observando a sua igreja, recebendo os louvores, abençoando, para que prosseguimos para o alvo, para um dia estarmos junto com o Senhor, e nunca mais termos, ó Deus, a tristeza deste mundo, mas só alegria e gozo no Espírito Santo. É o que nós pedimos, Pai, certo da vitória, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Abençoa aqueles, Pai, que estão nessa noite aqui, que têm passado por problemas, dificuldade, enfermidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua filha e o teu filho. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus.